Essa aula está sendo gravada, tá bom? Bom dia. Normalmente eu não gravo as aulas da manhã, mas hoje à noite vai dar uma zica e eu não vou poder dar aula à noite. Então vamos gravar essa aula hoje, tá? É o seguinte, deixa eu te falar. Matéria nova, né? A última matéria do nosso ano e a que tem um grau de complexidade maior, tá? Eu não posso enganá-los, tá? A complexidade científica da prescrição e da decadência é um negócio lindo, tá? Lamentavelmente, né, há advogados militantes que não dominam bem essa distinção, tá? E vamos lá, eles conseguem se virar na prática ainda e tal, né? Mas, cientificamente falando, é um negócio fantástico a, a distinção entre prescrição e decadência, tá beleza? O que a gente vai fazer com vocês? Qual que é o nosso projeto aqui para essa parte dos nossos estudos? Nosso projeto é tão somente, começar do básico, mais básico possível, e desse básico a gente vai ganhando espaço, tá bom? É isso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né, o mais simples do mundo, um fato natural. O fato natural do decurso de prazo. É isso, né? A passagem do tempo. Nota que a passagem do tempo é um fato natural porque é completamente independente da vontade das pessoas, né? O tempo passa sem que a gente queira, naturalmente. E sendo assim um fato natural, né? Ele vai acontecer de várias maneiras e o direito vai dar a ele efeitos diversos, né? É isso que o direito vai fazer, né? Eu não posso regulamentar, pré-regulamentar o fato natural. Só posso tomar o fato natural e dar a ele determinado efeito, só isso. Então, veja, por exemplo, a maioridade, né? O indivíduo, após os 18 anos completos, entre nós, é considerado apto à prática de todos os atos da vida civil. Completa maioridade. Aí você pode ficar assim, tal. É o fato natural da passagem do tempo que está acontecendo e simplesmente, né, a norma a ele atribui, né, 18 anos depois do nascimento, o efeito jurídico da capacidade de fato. Só isso, não é? E assim, a esse simples fato natural da passagem do tempo, a norma pode atribuir os efeitos jurídicos que ela quiser. Essa é a realidade, não é? Eu vou tomar a passagem do tempo, um fato natural, e vou atribuir a ele o efeito jurídico que eu quiser, tá? E aí entra o nosso tema, prescrição e decadência. Porque, se você parar para pensar, o que os dois institutos, a prescrição e a decadência, têm em comum é isso, né? Tomar o fato natural da passagem do tempo como pressuposto do perecimento de um direito ou de uma pretensão. Então, é só disso que a gente está tratando, em termos simples. Muito bem. O tempo passa e os meus direitos e as minhas pretensões não são exercidas, né? Então, o tempo passa em albis, né? Sem que eu nada faça para exercer meus direitos e minhas pretensões. Então, a possibilidade que existe é a perda desses direitos ou pretensões. Acabou. É só isso. No fundo, é só isso, né? Para pensar um pouquinho só, né? Veja só. Um direito, ele existe para ser exercido, não é verdade? O direito não existe para que a gente coloque uma espada de Damocles na cabeça de nosso devedor, para que a gente chantageie o nosso devedor, né? Damocles é um mito grego
que vivia com uma espada na cabeça, pendurada por um fio muito fino. Portanto, o tempo todo, Damocles estava preocupado com a ruptura desse fio e com a queda da espada em sua cabeça. Era isso que acontecia com Damocles, essa é a história. Ora, se eu tivesse um direito e esse direito não tivesse prazo para ser exercido, no fundo, meu direito fica como uma espada de Damocles na cabeça do meu devedor, porque ele serve para mim como um instrumento de chantagem ao meu devedor. Essa que é a questão. Vocês entendem? Vejam só. O Ronaldo me deve um dinheiro. Aí chega lá um belo dia, ele tem o dinheiro para me pagar. Eu falo, não, Ronaldo, não esquenta a cabeça, um outro dia você me paga e coisa e tal. Aí quando o Ronaldo está sem dinheiro, eu falo, e aí, Ronaldo, você pode me pagar? Ele fala, Lucas, agora não dá. Tá? Eu falo, pois é, mas é que eu preciso, né, de alguma coisa sua. Por exemplo, preciso do seu voto. Tudo bem. É muito mais constrangedor, muito menos razoável que ele possa dizer assim, não, eu não quero me devendo do que não, né? Ele fala, ah, não, mas eu não tenho um compromisso e tal. Eu falo, mas você deve dinheiro para ele? Ele fala, não, não devo. Eu falo, pois é, cara, quem está segurando a sua sou eu, né? Eu que estou sem receber, sem poder gastar. Sei lá, velho. Né? E, com base nisso, a experiência jurídica, né, sacou essa sabedoria de que todos os direitos e todas as pretensões que nós temos, eles devem ter um prazo para o seu exercício. Tá? Essa é a questão fundamental. Tá? A regra para todos os direitos e todas as pretensões é um prazo para que nós possamos exercitá-lo. Porque senão eu poderia usar os meus direitos como uma forma de chantagear as pessoas. Você percebe? Os meus devedores. A isso eu chamo de, a isso a doutrina chama de prescritibilidade dos direitos. Os direitos são prescritíveis porque todos eles perecem, né? Todos eles, como regra, né? Todos eles perecem pelo decurso de prazo. Tá? Passou o tempo, eu nada fiz para defender o meu direito, a regra é que eu perca o meu direito. A isso nós chamamos de prescritibilidade dos direitos. Tá? Existem dois fenômenos ocultos aqui. Você já está notando que eu tenho falado em, né, perda do direito ou perda da pretensão. São dois fenômenos ocultos. A prescrição, a perda de uma pretensão, e a decadência, a perda de um direito, especificamente de um direito. Tá beleza? Mas então, essa distinção a gente vai fazer depois. Por enquanto, o importante é simplesmente sacar que, ao fato natural do decurso de prazo, da passagem do tempo, o tempo passa, e a esse fato natural, a lei imputa a perda ou perecimento de um direito ou de uma pretensão. Tá beleza? Por que prescrição e decadência são semelhantes nisso? Os dois institutos pressupõem a passagem do tempo, o decurso do prazo, já que é assim, prescrição e decadência pressupõem decurso de prazo, então as pessoas acabam, em grande parte, confundindo prescrição e decadência. É isso que a gente não vai permitir que vocês façam. Então, de tudo que a gente vai lecionar em termos de prescrição e decadência, será pelo menos até a semana que vem, né? Mas é provável que a gente precise de mais uma aula depois da semana que vem. Pelo menos até a semana que vem tomada com isso. De tudo que a gente vai lecionar. O que eu gostaria muito que ficasse absolutamente claro para vocês é a diferença entre prescrição e decadência. Em primeiro lugar, é isso. Né? Eu quero saber a diferença entre prescrição e decadência, professor, porque me dá vergonha de conversar com um advogado que não saiba essa diferença, sinceramente.
e, e, e me deixa satisfeito que os meus alunos consigam identificar a diferença entre uma coisa e outra, né? Porque a semelhança é só essa. Os dois institutos presumem, né, pressupõem a passagem do tempo para fazer perder um direito a uma pretensão. Essa é a semelhança. Em segundo lugar, se for possível, né, eu quero que vocês saibam a questão da afetação da contagem do prazo prescricional, né? O prazo prescricional pode ter a sua contagem afetada, né? E essas causas de afetação da contagem do prazo prescricional são, né, interrupção, suspensão ou impedimento do curso do prazo prescricional. Essas são as duas coisas que, para mim, são mais relevantes na matéria, porque o resto tudo, todas as coisas, vai estar anotado na lei. Tá bom? Então, atenção só a essas duas coisas. Beleza. Eu vou fazer aqui o compartilhamento pela primeira vez. Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma coisa. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Muito bom dia, tá? Foram só bons dias hoje mesmo. Que coisa boa. Vou lá, compartilhando. Lá está. Tá. Título 4 da prescrição e da decadência. Tá aqui, né? Da prescrição e da decadência, capítulo 1, prescrição, seção 1, disposições gerais. Então, o nosso legislador escolheu tratar os dois institutos em conjunto, né? Mas o nosso legislador ele não faz a diferença científica dos dois institutos, né? Ele aponta para as diferenças práticas dos institutos. O que ele quer é regulamentar a realidade social e não ensinar direito para ninguém, né? Mas o simples fato de que ele regula os dois institutos diferentemente significa que essa diferença é importante para fins da regulamentação prática desses institutos. Né? Então, veja lá, em primeiro lugar, o artigo 189, que você já conhece. Olha só, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos tais 205 e 206. Pronto. Primeiro simples, né? O mais simples. No nosso Código Civil, todos os prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206. Olha a fineza que o seu legislador teve com você, né, para facilitar o seu trabalho. Meu filho, está no Código Civil e não está no artigo 205 e 206, não é prazo prescricional. Isso já facilita muito o nosso trabalho, né? Não é que não possam existir, naturalmente, outros prazos prescricionais em outras leis, em outras disciplinas. Não é? Assim é que há também prescrição no processo penal, há também prescrição no direito do trabalho, não é? Em todas as áreas do direito existe essa regra, tá beleza? De que todos os direitos e pretensões precisam ser submetidos a um prazo para exercício. Muito bem. Aí, agora a parte mais interessante do artigo, na verdade. Violado o direito, ou seja, uma vez que exista um direito, uma vez que esse direito não seja cumprido, né, nasce para o titular desse direito a pretensão. A pretensão de quê? A pretensão de fazer cumprir o seu direito. É isso. Né? A pretensão de ver reparada a situação fática. Ou, né, conforme seja, a pretensão de ver imposta a sanção. Né? Ou de ver anulado o ato. Você lembra? Quando que a gente estudou esse artigo 189 aqui? A gente estudou o artigo 189, quando a gente estudou aquela história do autorizamento normativo. Lembra
Ivan, bom dia, Ivan. Chegando o Ivan aí. Bom dia, Ivan. Eu preciso, meu irmão, o seu telefone lá não, eu não achei o nome, né? Depois você me chama no privado, por favor, para a gente acertar a questão da sua nota do semestre passado, tá? Eu não achei o seu nome lá. Agora, olha só, senhores, quando a gente estudou autorizamento normativo, lá no comecinho do ano, a gente conversou com vocês que a diferença específica da norma jurídica é que ela autorizava a pessoa lesada a entrar com uma ação, a exercer o direito de ação, lembra? Não é? E aí, conforme o que ela podia pedir nessa ação, a gente tinha classificação da norma com relação ao autorizamento. Então, a gente falou assim, é lex perfecte se o lesado pode pedir ou a reparação ou a anulação, lembra? É lex plusquamperfecti se além da lesão, da reparação ou da anulação do ato, que é o status quo ante bellum, é a reparação do status quo ante bellum, ele pode pedir também a sanção. E é lex minusquamperfecti se ele só pode impor a sanção, e será lex imperfecti, né, se não houver nem sanção, nem reparação do status quo, restabelecimento do status quo ante, aí a gente falaria de uma lex imperfecta. Estamos diante disso aqui, olha só. De novo, estamos diante disso aqui. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Então, nós estamos falando que a pretensão é direito subjetivo de defender direitos. Lembra disso? Né? Eu prestei um serviço para o Ronaldo e tenho com ele um contrato de honorários. Então, o Ronaldo tem que me pagar o que é devido segundo o contrato de honorários. Está lá no contrato. O que é isso, professor? Direito subjetivo comum da existência. Eu tenho o direito subjetivo de receber R$1.000, o Ronaldo tem o dever jurídico de pagar-me R$1.000. Direito subjetivo comum da existência. Nós falamos aqui, né? A gente conhece a imperatividade normativa. A norma existe para criar direitos e deveres. Muito bem. Mas o Ronaldo não me paga. Então aqui a gente tem a diferença específica do direito. Porque se fosse um dever moral do Ronaldo me pagar, eu não teria o que fazer com isso. Não teria como cobrá-lo. Lembram? A gente até deu exemplos sobre isso. Tal. Agora, como é um dever jurídico que o Ronaldo tem de me pagar, aí sim surge para mim a pretensão. Essa é a história. Surge para mim a pretensão. A pretensão de fazer com que o Ronaldo me pague contra a minha vontade, valendo-me para isso do Estado. Né? Valendo-me para isso de toda a força, de todo o poder do Estado. É isso que a gente conversou bem claramente com vocês, foi sobre isso, para dizer assim, olha só que interessante. Né? O Estado proíbe a justiça privada, ele proíbe o exercício arbitrário das próprias razões e a vingança privada. Então, não tem mais justiciamento privado, eu não posso ir lá fazer o que eu quero, exceto nos casos especificamente autorizados em lei. Né? Por mais que o Ronaldo me deva, eu tenho que ir lá cobrar regularmente do Ronaldo e tal. Mas quando ele me proíbe a justiça privada, né, ele assume para si um dever, o dever da prestação jurisdicional. Então, ele tem que dizer quem está certo e fazer valer as razões de quem está certo. Acabou. Portanto, violado o meu direito, nasce para mim a pretensão. Que pretensão? A pretensão de exigir do Estado que obrigue o meu devedor a cumprir com a sua obrigação. Essa é a minha pretensão, pô. Moleza, né? E o que eu perco no caso da prescrição? O que eu perco é a pretensão. Tá bom? Então vamos só com alguns exemplos, né? Para desenrolar essa parte. Olha só. Até ontem a gente estava estudando ato ilícito. Tá? E a gente falou que se alguém cometesse um ilícito, esse alguém teria que indenizar
pelos danos causados, não é isso? Então, você que comprou o seu carro tem o direito de propriedade. E como proprietário do seu carro, você tem o direito de que o seu carro não seja estragado por ninguém. Eu vou lá e bato em seu carro. Então, violando o princípio do non ledere, né? Que é não lesar a ninguém. Tá? Eu vou lá e leso o seu patrimônio, leso o seu carro. Pronto, então você tem uma ação contra mim. Tá? Melhor. Você tem uma pretensão exercitável mediante uma ação. Tá? Por quê, professor? Porque você não tem só uma pretensão e você chega lá e fala, me paga de qualquer jeito, senão eu te dou a porrada. Não. Você tem uma pretensão que é exercitável mediante uma ação. Você tem uma pretensão juridicamente protegida, que significa o seguinte: eu, né, tenho o direito de receber o meu prejuízo do Lucas e ter o meu carro como estava. E essa pretensão ela é exercitável mediante uma ação. Agora, quanto tempo você tem para exercitar essa pretensão? Esse é o ponto. Porque se você nunca tivesse prazo, se você não tivesse prazo nenhum para exercitar essa pretensão, você espera e vê se eu vou ser seu professor de novo, no quinto ano, no terceiro ou no quarto. Aí, quando chega no terceiro ano, você fala assim, olha, professor, né, eu nunca quis cobrar do senhor e tal, mas agora eu estou com uma dificuldade nessa nota aqui e tal. Aí, quando chega no quinto ano, você fala assim, olha, professor, o senhor não me dá aula no quinto ano, mas, pô, eu nunca quis cobrar o senhor, a gente é amigo. Você podia conversar lá com o professor Acauí, que tá, estou com problema na nota dele. Aí você se forma, eu falo assim, ó, professor, estou precisando, né, conversar com aquele juiz, eu sei que o senhor é amigo dele. Porra, né? Não para. Então, os direitos precisam ter um prazo para serem exercitados. Qual é o prazo que você tem para me cobrar? Só ilustrativamente, dá uma olhadinha lá nos artigos 205 e 206. Só para a gente ilustrar. Dos prazos da prescrição, está aqui, seção 4. Né? Veja só. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não haja fixado prazo menor. Então, pronto, aqui no nosso direito, a prescrição é decenária. Em 10 anos, prescrevem as pretensões. Como regra. Né? Ah, professor, não existe prazo para prescricional para a pretensão que eu estou tratando do meu cliente. Então, é em 10 anos, meu amigo, decenário. Para você ter uma ideia, o prazo prescricional, regra do Código passado, era de 20 anos. Né? E aí o nosso legislador resolveu reduzir para 10. Eu acho que dava para reduzir mais ainda até. Por quê, professor? Porque, né, o nosso mundo mudou completamente. Né? Vai ver em 1916 como é que era, né? Quando foi publicado o Código Civil passado. Para chegar uma carta lá de Corumbá até João Pessoa, na Paraíba, vai saber de quanto tempo demoraria, né? E de uma fazenda lá de Corumbá para uma fazenda lá no Nordeste. O cara sai de barco, leva, não sei o quê, pororó, pororô. Tinha que ter prazo mesmo. Tá? Hoje em dia, velho, de uma fazenda lá em Corumbá, o cara fala pelo zap uma fazenda lá na Paraíba, né? Se tiver anteninha de celular, mas a maior parte tem. Por que eu estou te dizendo isso, professor? Porque o prazo prescricional tem que ser o prazo razoável para o exercício dessa pretensão. É isso. Tá? Para que você não torne a sua pretensão um modo de chantagem contra o seu devedor. Para que você não torne o seu direito ou a sua pretensão em uma espada de Damocles na cabeça do seu devedor. Tá beleza? Agora, está aqui, 206. Prescreve. Esse artigo 206 é de uma simplicidade, mas eu sou apaixonado por ele, né? Não gosto do conteúdo, né? Ter que ficar decorando, mas sou apaixonado pela sistemática. Ó. Parágrafo 1º, em um ano, tudo que prescreve em um ano, aqui no Código Civil. Parágrafo 2º, em 2 anos,
E para ser 2 anos, já é só essa situação aqui, né? Prestações alimentares. Então, se você tem um filho e tem 2 anos que não cobra alimentos do pai dele, todos os alimentos que passarem de 2 anos vão prescrever, né? Então, do momento em que você entrar com a ação, você vai conseguir recuperar os alimentos dos 2 anos anteriores, né, cumulativamente, e o juiz vai fixar os alimentos devidos a partir de então. Mas os de 2 anos para lá, você já perdeu, né? Prescreveu. Não é que você tenha perdido os alimentos, você já perdeu o direito de exigir, né? Porque a pretensão é isso, é o direito de exigir que o outro pague, né? É, é o direito subjetivo de defender o seu direito. Esse você perdeu, tá beleza? Muito bem. Então, dos 2 anos, além dos 2 anos, o pai do seu filho não pagará alimentos para ele. E tem mulher que fala assim, mas eu não quero brigar com esse cara, não sei o quê. Quem falou que é direito seu, velho? Então você não pede alimentos para você, não é? Mas os alimentos do seu filho, você tem que pedir. A não ser que você seja uma pessoa multimilionária, né? A vida do seu filho vai ficar afetada de algum modo. Mas eu não quero me aborrecer. Não é direito seu, meu amor. Não abre mão do direito do seu filho. Abre mão do seu, se você quiser. Entendeu? Não estou falando que você precisa brigar, né? Não estou falando que você deve ir para a justiça. São questões sensíveis. Mas estou falando que o pai tem que participar. Não é? E se o pai não participa espontaneamente, é obrigação da mãe exigir a participação, não espontânea, porque o direito subjetivo não é dela, né? O direito subjetivo é da criança. Então, note bem o que eu estou querendo dizer para vocês. São direitos patrimoniais disponíveis, né? Então, todos os direitos patrimoniais disponíveis, eu posso usá-los como eu quiser. E é por isso que eles são prescritíveis, tá certo? É por isso que eles são prescritíveis, porque são direitos patrimoniais disponíveis. Então, é o dinheiro que eu tenho para receber e tal, né? É a obrigação que o cidadão tem de construir a piscina para mim. São essas coisas que eu adquiro ao longo da minha vida e que eu posso dispor, eu posso alienar, eu posso fazer o que eu quiser com eles. Tá beleza? Os direitos não patrimoniais são, em regra, indisponíveis. Então, não prescreve uma ação para defender a minha honra, não prescreve uma ação para defender a minha vida e tal. Tá beleza? É por isso que eu estou falando para você. Você pode dispor do seu direito, né? Mas o direito do seu filho menor de idade, eu acho até deselegante você dispor, sinceramente. É um direito patrimonial disponível dele, tanto que prescreve, não é? Mas é dele. Se você não tem bala para segurar a onda sozinha, não entra nessa de, de falar, não, não quero discutir com esse cara, eu estou enjoada desse cara, entendeu? Muito bem. Mas eu estou falando isso em tese, naturalmente, como se fosse um conselho, mas não, é só uma posição em tese para vocês pensarem. Agora, passando o parágrafo segundo, né, tá a questão que a gente quer, olha só. Parágrafo terceiro, em 3 anos. Então, por isso que eu sou apaixonado por esse artigo. Parágrafo primeiro, 1 ano, tudo em 1 ano. Parágrafo segundo, em 2 anos, tudo em 2 anos. Parágrafo terceiro, em 3 anos, tudo em 3 anos. Parágrafo quarto, em 4 anos, tudo que é 4 anos. Parágrafo quinto, em 5 anos, e tudo que é 5 anos. Ah? Se a gente, tudo na vida a gente fizesse desse jeitinho, bonitinho, velho, pô, ia ser um sossego, né? Então, o legislador pegou e reuniu todos os prazos prescricionais aqui. A regra geral de 10 anos, no artigo anterior, 205, e as regras especiais do Código Civil aqui. E ainda estabeleceu o prazo de 1 a 5 anos em parágrafos diferentes, né?
Agora pensa, eu vou querer que você grave prazo de alguma coisa, tá num artigo do Código Civil, você vem e encontra os prazos, né? É. Ah, não, eu quero saber o prazo para isso. Não, eu quero exemplificativamente, né? Então veja aqui, por favor, em 3 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. A pretensão de reparação civil. Tá? Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Então, se eu fui lá e bati no seu carro, conforme o exemplo que a gente deu, você terá 3 anos para exigir que eu arrume o seu carro, tá? Ou que eu te pague o que você perdeu. Né? Perdas emergentes, lucro cessante, eventual dano moral. Está aí. Ah, professor, e se eu não fizer nesses 3 anos? Se você não fizer nesses 3 anos, você não pode fazer mais. Não pode fazer mais. Você perdeu a pretensão. Ah, professor, mas não tem mais. Ah, professor, agora eu quero saber de uma coisa. E se o senhor foi lá espontaneamente, passados 5 anos, e me pagou o valor? Então, espontaneamente, o senhor me procura depois de 5 anos e fala assim: ah, Ronaldo, eu estou chateado porque teve aquela vez que eu bati no seu carro, eu não tinha dinheiro para te pagar na época, mas agora eu tenho, eu queria te pagar. Já prescreveu, professor? Eu posso receber? Pode. Claro que pode. E se você se arrepender de ter me pago e quiser de volta, professor? O senhor tem direito de ter de volta? Não. E por que não, professor? Olha só que interessante. O que prescreve é a pretensão e não o próprio direito. Né? Então, o Ronaldo tem o direito de ter o seu patrimônio íntegro. Essa é a real. Né? Aí eu fui lá e violei o direito do Ronaldo agora. Ele passa a ter a pretensão de me exigir a reparação. Muito bem. A pretensão de exigir, a possibilidade de exigir, prescreve em 3 anos. Mas o direito que ele tinha à integridade do seu patrimônio nunca deixou de existir. Continua. Então, o pagamento que eu fiz é um pagamento devido, não é um pagamento indevido, né? Ele recebe e está tudo certo, tá bom? Eu vou te dar um exemplo de direito do trabalho. No direito do trabalho, o prazo que o empregado tem para entrar com a ação é de 2 anos, tá bom? Então, depois que eu sou demitido, eu tenho 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. E eu tenho 5 anos de direitos para recuperar, né? Então, por isso que a pessoa fala assim, ah, mas a prescrição no direito do trabalho é complicado. Não é complicada, não. Prescreve em 5 anos todos os créditos trabalhistas. E você tem 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Só que quanto mais tarde você entrar, menos crédito você vai recuperar. Você percebeu? Você entrou 2 anos depois, 2 anos você já não teria créditos para receber, você vai receber só os dos 3 últimos anos. Muito bem. Aí suponha que, não é só por suposição, Deus não permita que eu seja demitido aqui da universidade. Ah, não, professor Lucas, a gente não pode segurar, o senhor é um cara muito caro, pela pandemia a gente não tem condição, tá, vamos ter que demitir. Me demite, beleza. Eu pego meu dinheiro e vou embora. E não calculei quanto que a faculdade me deve, quanto que ela deixou de me pagar, nem nada. Então, suponha, né, que eu tenha lá um crédito para receber da faculdade, por exemplo, férias que ela não tenha me pago. Sempre pagou tudo direito, só cogitando. Tá? Por exemplo, férias que ela não tenha me pago. Muito bem, então eu tenho lá, sei lá, 100 mil reais de férias acumuladas ao longo desses últimos anos, esses últimos 5 anos aí, para receber. Ah, beleza, tranquilo. Então, é, tem esse crédito, não entro com ação, né? Nós estamos em 2020, em 2023 eu estou passeando aqui em Santos. Venho no Cooks tomar uma cerveja, encontrar com vocês e tal, saber se o Ronaldo engordou, emagreceu, né? Saber como é que está cada um de vocês. Estou lá tomando uma cerveja no Cooks e a professora Lúcia passa ali no Supercentro. Eu falo, professora Lúcia, como vai? Que saudade, não sei o quê. Fica aquela conversa mole e tal. Ela fala, pô, Lucas, e como é que você está? Como é que está a sua vida? Não, está tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem, né? Mas, na realidade, eu me arrependi de não ter conversado com a senhora sobre um dinheiro que não tinha sido pago e tal. Ela falou, sério, Lucas, sério? Mas
como que a gente vai fazer essa conta? Eu falo, não, tem a conta aqui, por acaso, tá aqui. Ela fala, pois não, 100 mil reais, me pagou. Né? Me pagou. Ora, esse pagamento é devido ou é indevido? Note só. Eu tenho o direito de receber, o que eu não tenho é a possibilidade de cobrar judicialmente isso, porque o que prescreveu, não é à toa que eu estou dando, né, ênfase nisso, que prescreveu não foi o meu direito, o que prescreveu foi a minha pretensão. Tá beleza? Então, dá uma olhadinha só, né, em como é que o código trata o pagamento indevido aqui, só para você ter uma ideia. Né? Artigo 876. Tivemos sorte de chegar lá assim, rapidinho. Olha só que interessante. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido. Então, se alguém pagou indevidamente para você, esse cara tem que mostrar que ele pagou por erro e você tem que pagar de volta. Né? Agora, olha só que interessante. 882. Olha só. Está aqui o 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver, para cumprir, para quitar dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então, uma vez que você tenha pago a dívida prescrita, você não pode mais pedir de volta. Então, a professora Lúcia chega no almoço da família e o Marcelo Teixeira fala para ela assim, pô, Lúcia, como é que você paga 100 mil reais assim, não tem cabimento. Seria muito melhor eu colocar nas obras de caridade lá, do lar tal, e não sei o quê, não pode. Ah, Marcelo, desculpa, tal, é verdade, você tem razão. Então, vamos embora. Então, vamos mover aqui uma ação para receber isso de volta do professor Lucas. Não vai receber de volta. Não vai receber de volta por quê, professor? Porque não é um pagamento indevido. O direito eu tenho. Você entendeu? A maior prova disso está aqui. O direito de receber eu tenho. O que eu não tenho é o direito de exigir o pagamento. O que prescreve é a pretensão, o direito subjetivo de defender direitos, e não o próprio direito subjetivo, o direito subjetivo comum da existência, tá bom? Vai acabar a qualquer momento e a gente começa a próxima aula às 10h30, tratando disso, tá? Muito obrigado pela sua atenção até agora. Juízo. Até já.